Deus possa falar o seu coração. Quantos acharam, diga amém. Gálatas, capítulo 6, versículo 14 ao 17. Quantos acharam? Diga achei. Quem está procurando ainda? Todo mundo achou, né? Então vamos acompanhar a palavra de Deus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, vai. A não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Para o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco pela Tua palavra, que o Senhor venha revelar o coração, o que o Senhor tem para nós nesta noite. Todos digam amém. Os irmãos, podeis assentar. Nós conhecemos um pouco da vida do Paulo e como ele se converteu 100% a Jesus. Paulo, ele se converteu tanto que ele mesmo, na ousadia que Deus deu a ele, ele disse: sede-vos, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele mesmo se colocou para a igreja como modelo, como exemplo, não que ele era, mas que ele tinha um exemplo que ele fielmente imitava, que ele fielmente conduzia a vida dele. Então não era qualquer pessoa que estava falando, era alguém que realmente entregou 100% a sua vida a Cristo. Então devemos imitá-lo, devemos prestar bem atenção no que ele nos deixou, porque Paulo foi escolhido por Cristo para ser pregador dos gentios, que somos nós. Não era para o povo dele, apesar que ele pregou para o povo dele, mas o propósito da sua chamada era alcançar as nações, alcançar os idólatras, os gentios. Então Paulo, com ousadia e com muitas revelações, ele trouxe muitos ensinamentos, e toda a igreja tem seus problemas, e Paulo sempre enviava carta para ensinar os irmãos, para doutrinar a igreja, para ensinar o povo que é realmente servir a Jesus, porque muitos estavam ensinando coisas erradas, como hoje. Então é claro que Paulo, para guardar, para proteger a igreja, ele enviava as cartas para ensinar, para que eles não venham a ser enganados por falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E hoje não é diferente. Se naquela época tinha esse problema, hoje como cresceu? Porque nós temos que louvar a Deus que a tecnologia aumentou, muitas coisas que tinham dificuldade não tem mais, mas temos que ver o outro lado da moeda. Também surgiu por causa disso quantas coisas falsas, quantas coisas que estão disturpando
manipulando o evangelho, falsificando o evangelho e produzindo crentes doentes, crentes que não têm firmeza, crente que qualquer vento leva a ele, porque ele não tem firmeza, porque às vezes não entendeu ainda o que é servir a Cristo. Quantos estão me entendendo? Então Paulo escreve para a igreja de Gálatas que foi uma igreja que começou bem, mas o importante não é o que você, não é a maneira que você começa, o importante é a maneira como você vai terminar. Porque tem muitas pessoas que começaram bem, muitas pessoas que eram uma bênção, já não são mais, que eram fervorosos, mas já não são mais, começaram bem, mas como estão terminando? Então nós temos que ter muito cuidado, que a Bíblia requer que a gente seja sempre firmes e constantes. Fala glória a Deus. O segredo da palavra de Deus está na perseverança. Jesus disse, orai, o dever de orar sempre, mas o quê? E nunca desfalecer. Por quê? Há muitas coisas que vão lutar contra a oração, que vão lutar para impedir você orar, que vão impedir você de ler a Bíblia, de vir à igreja, de estar no culto. Nós temos que entender que estamos num mundo que não ama, não conhece e luta contra Deus. E nós estamos nesse mundo. E o único jeito de nós vencermos é se guardarmos fielmente o que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que voltar para a cruz. Nós temos que entender o que é a cruz. Nós temos que entender o que é o evangelho. O evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho triunfalista, o evangelho que só fala de vitória, que só fala de conquista, não te prepara para os dias maus, não é o evangelho verdadeiro. Jesus deixou claro, no mundo tereis, Jesus nunca enganou ninguém. Jesus revelou o que você vai receber, mas revelou também as lutas que você ia ter. Então, muitos crentes não estão preparados para receber um não. Não estão preparados para receber algo que não deu errado. E facilmente eles descaiam da fé. Facilmente eles viram as costas para Cristo. Facilmente eles desviam. Facilmente eles blasfemam. Falam que não deve. E cada vez mais vão se afundando numa vida que ele pensa que era uma vida de fantasia. Que ele mesmo projetou aquela vida de só vitória. De uma vida de fantasia. E não é, irmão. O evangelho é fé em Deus, e temos que entender que aqui embaixo, aqui neste mundo, é batalha. É uma batalha que nós temos que travar. Por isso que a Bíblia já fala que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Para que colocar armadura? É porque nós estamos engajados numa guerra. Numa guerra contra quem? Contra o mal, contra os demônios e contra este mundo que é contrário aos princípios e os valores de Deus. Então Paulo diz, longe de mim me gloriar, senão na cruz. Paulo sabia que toda graça, tudo que ele precisa, não vem dele, vem da cruz, vem de Jesus. Se ele é vitorioso, é porque alguém venceu por ele. Se ele tem força para caminhar, é porque alguém venceu por ele. Se ele tem graça para pregar, é porque alguém deu isso a ele. E quem foi? Foi Cristo que deu. Levanta a sua mão e adora Cristo. Paulo é o nosso exemplo. Por quê? Como Paulo terminou? Combati um bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Paulo foi um homem vitorioso. Então pode ser um exemplo para nós. Por quê? Quando Paulo disse essa palavra, meus irmãos, ele estava preso.
e o imperador já tinha dado a sentença para ele morrer. Ele já sabia, por Deus ter revelado, e a sentença já estava dada, que ele ia ser decapitado. Mas você não vê um Paulo com medo, um Paulo reclamando, um Paulo acolhido no canto, deprimido, oprimido. Não, você vê um leão, você é alguém que acredita, alguém que crê. Tu imagina? E quando as pessoas que ia ser morto, que ia ser decapitado, crucificado, queimado, ele tinha o direito de deixar uma palavra, de falar a última palavra. E qual a palavra que Paulo fala? Ele enche o peito de ar, meu filho, e diz: eu combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora eu vou receber minha coroa, a qual o Senhor me dará naquele dia, não somente para mim, mas para todos que aguardam e que amam a sua vinda. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Fala para o seu irmão, não esqueça da cruz. Nunca esqueça da cruz. A cruz é o motivo de você estar salvo aqui. Não foi você, foi a cruz, foi Cristo. Por isso é que estamos aqui nessa noite. Não vou me gloriar em nada, a não ser na cruz de Cristo, ao qual o mundo está crucificado. Eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Ou seja, Paulo converteu verdadeiramente ao Evangelho. Paulo está dizendo que o padrão do mundo já não está mais nele, agora o dele é o padrão de Cristo. Ele não anda mais como pensava, como anda o mundo, agora ele tem uma direção diferente. O mundo para ele está morto, mas quem vive é aquele que o mundo acha que está morto, mas para Paulo ele vive, ele está presente, mas para o mundo está morto. Mas Paulo inverte a coisa, Paulo fala: é o mundo que morreu. É o mundo que não vive mais, é o mundo que está crucificado, mas Jesus, o que está crucificado para o mundo, ele vive. Por isso eu vivo para Ele, eu vivo para obedecer a Ele, porque Ele me deu a chance de ir para o céu, de ser salvo, de ser transformado, de ser uma nova criatura, de ser liberto, de ser livre. Glória a Deus! O que a cruz significa? Olhando para a cruz, nós olhamos para Jesus crucificado, mas você tem que ver que a cruz, como disse Paulo, é loucura para o mundo. O mundo olha para a cruz, ele vê até hoje e sente pena de um homem que está moribundo, morrendo, todo ensanguentado, que pregou 3 anos e agora está morrendo crucificado. Mas não é isso. A visão que o mundo tem é essa, mas ali está um vencedor. Ali está alguém que venceu o mundo. Alguém ali está, um leão da tribo de Judá. Ele está ali não por causa de mim, por causa dele, mas é por causa de você. Então quando você olha para a cruz, você vê: eu que era para estar lá, eu que era para estar sofrendo, eu que era para estar para sempre longe de Deus, mas a cruz me trouxe para perto de Deus. E é por isso que você pode agora sentir a presença dele. Levanta as suas mãos e pode adorar. Sabe por que o Espírito Santo está em você? É por causa da cruz. Sabe por que você sente essa vontade de chorar? É por causa da cruz. Tudo que você tem, você recebeu e você receberá, é por causa da cruz. Nunca esqueça a cruz. Toda a sua vitória, todo o seu êxito, tudo que você conquista, lembra, você só tem por causa da cruz. Abaixorecácia.
Levanta a mão e adora, porque é o Espírito Santo. Se você sente o poder da cruz, Satanás, ele fica irado quando fala da cruz. Por quê? Porque ele sabe que a cruz o derrotou, que a cruz o venceu, que a cruz o despojou, e hoje somos libertos, é por causa da cruz de Cristo. Onde estaria você se não fosse a cruz? Onde estaria nós se não fosse a cruz? Por isso Paulo, com a sabedoria de Deus, ele quer trazer a igreja de Gálatas para a cruz de novo, porque estavam perdendo o foco da cruz. Eles estavam andando no Espírito, estavam entrando na carne e achando que eles estavam salvos por causa da obediência deles à lei. E Paulo, não foi por causa disso. Volte para a cruz. É a cruz que dá vitória a vocês. É a cruz que dá graça a vocês. O Espírito Santo veio, é por causa da cruz, porque a cruz está o seu pecado, a cruz está a sua absolvição, a cruz está a sua libertação, a cruz está a sua cura, a cruz está tudo que você precisa. A cruz supre toda a necessidade da igreja, porque a cruz não foi o fim. A cruz não foi o fim. Para o mundo a cruz foi o fim de Cristo, mas não é. Para o mundo a cruz foi a derrota da igreja, mas o mundo não entende que ali está a vitória da igreja. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque eu venci o diabo, eu venci Satanás, e todos que crêem na cruz também irá vencer. Fala glória a Deus. A cruz, irmãos, não é o fim. Às vezes você está pensando que é o fim. Às vezes você está passando por uma situação difícil e pensa que é o fim. Às vezes você está passando por um momento e na sua cabeça diz: é o fim. Mas Jesus está te falando nesta noite: lembra da cruz. Não é o fim. A cruz é o começo de uma nova vida. A cruz é o começo de uma nova história. Porque a cruz marca a humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. A cruz marca você antes de conhecer Jesus e agora depois que você conhece. É a cruz que entrou na sua vida. A cruz é um mártir na sua vida. A cruz é a fonte de toda a graça de Deus. O que é a cruz? A cruz é a expressão maior do amor de Deus por nós. A cruz é o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Como ele vai provar? A cruz. Você quer saber que alguém te ama mais do que qualquer pessoa? Só olhar a cruz. Ninguém faria por você o que Jesus fez. Paulo diz assim: Deus prova o seu amor por nós, dando Jesus para morrer por nós, nós ainda sendo pecador. Quem era você antes da cruz? Quem era você? Quem era eu antes da cruz? Era um drogado, era um viciado, vivia num mundo sem Deus. E depois da cruz? Depois da cruz, tudo mudou. Depois da cruz, tudo foi restaurado. Depois da cruz, a vida começou. Depois da cruz, a esperança nasceu. Depois da cruz, não começou aqui e nem vai acabar aqui. Ainda tem uma eternidade para com Deus. Oh, aleluia! A cruz não dá vitória para você aqui, ela dá vitória para você, eternidade, irmão.
É por isso que nós não podemos sair da cruz. É por isso que nós não podemos esquecer da cruz. É por isso que tem a Santa Ceia, para a gente não esquecer. Porque senão a gente começa a pensar que é nós. A gente começa a pensar que nós que temos o poder. Não, quem nos dá poder é Ele. Tudo que nós temos é dEle. Tudo que nós possuímos é dEle. Sem Ele nada temos. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. A cruz é um exemplo da fé de alguém que foi fiel até o fim. Jesus não morreu porque ele era um enganador, ou porque ele havia pecado, ou porque ele havia feito alguma coisa para que ele morresse daquele jeito. Por isso que Jesus, irmão, é o nosso referencial. O mundo crucificou Jesus porque Jesus testificava que as obras deles eram más. E o que eu acho que o mundo vai fazer conosco? Crucificar também. Por isso que nós identificamos com Jesus, por isso que o mundo nos rejeita. Você tem que estar preparado para a rejeição. Você tem que estar preparado para perseguições. Você tem que ir preparado para levantar pessoas que vão te caluniar. Você tem que estar preparado para enfrentar oposições. Por quê? Porque Jesus sofreu tudo isso. E o que ele fez para sofrer isso? Nada. Então, se a gente não entender o que é ser de Jesus, a gente vai desviar. A gente não vai ter estrutura para aguentar o que o diabo vai fazer para nos roubar a fé. Que fé? A fé em Cristo crucificado. Fala glória a Deus. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. E o mundo está crucificado para mim. Ou seja, eu não vivo mais no padrão deste mundo. Eu não vivo da maneira que este mundo quer que eu viva. O meu padrão agora é a cruz. O meu padrão agora é Jesus. O meu padrão agora é Cristo. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz, parece que é Romano 12, não conformei com este mundo, mas transformai. Não conformei, tem tradução que fala, não se moldeie a esse mundo. O mundo tem um padrão de pessoa. O mundo tem um padrão de vitória. O mundo tem um padrão de pessoas de sucesso, mas o padrão de Deus é tudo diferente. O padrão do sucesso de Deus é como o mundo pensa que não tem. O padrão do sucesso de Deus é a cruz. É aquele que permanece firme até o fim. É aquele que nada pode tirar e roubar a fé dele em Cristo. É aquele que não se vende. É aquele que não deixa Jesus por causa de uma amizade do mundo. É aquele que não assume um padrão do mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se moldeis, não se conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso, para que possais experimentar. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você conhece? Você sabe? Para você saber, tua mente tem que transformar. Porque senão você fica confuso. Senão você não tem o entendimento que precisa do que é a cruz. Você precisa posicionar, ou você fica com o mundo, ou você fica com a cruz. Ou você pega o mundo, ou você receita a cruz. E não é uma escolha fácil, eu vou falar que não é.
É uma escolha muito difícil. Mas para você vencer, você precisa adquirir a graça que vem da cruz. Pois Ele é que te dá graça para vencer. Para vencer o que, pastor? Para vencer esse mundo, para vencer a sedução deste mundo, para vencer todos os prazeres que esse mundo possa nos oferecer, porque o que esse mundo dá é transitório, é passageiro, mas o que a cruz te dá, aleluia, o que a cruz te dá é só um momento. É só um momento de sofrimento, é só um momento de perseguição, mas é uma eternidade de glória. Quem quer pegar a cruz hoje? É da cruz que é a graça. Fala, a cruz é o padrão de Deus para a sua igreja. Agora, quem quer a cruz? Quem quer ela? Quem quer a cruz? Aí você vê que nem todos querem a cruz. Eles querem os aplausos, eles querem os reconhecimentos, eles querem a fama. Isso o mundo pode te dar, mas Deus te oferece a cruz. Mas que é isso, pastor? Que troca é essa? É porque você tem que ver que Deus está te dando a cruz, mas você tem que enxergar o que está além da cruz. Não veja só a cruz, veja o que está além dela. Moisés falou assim, a Bíblia diz que Moisés considerou, é uma passagem que eu gosto, que é muito linda. Moisés, ele sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que ele recusou? A Bíblia diz que ele preferiu ou escolheu sofrer. Quem faz isso? Ele escolheu só com o povo de Deus, porque tinha em vista a recompensa. Considerou o vitupério de Cristo maior do que os tesouros do Egito. O vitupério, você sabe, é a cruz. Você sabe que Moisés, no Monte da Transfiguração, ele estava lá com Cristo. Ele considerou o vitupério, quer dizer, sofrer, passar vergonha, passar humilhação com Cristo, porque tinha em vista a recompensa. Você tem em vista a recompensa? Irmão, evangelho, presta atenção que isso é sério e guarda no coração que eu vou falar agora. O evangelho que não te prepara para o céu não é evangelho. O evangelho que te prepara para aqui não é evangelho. Jesus disse, eu vos tirei do mundo, vós sois, então eu sou da onde? Vocês não é daqui. Não pensa mais nas coisas daqui, pensa nas coisas de cima, ajunta tesouro lá em cima, pensa para onde você está indo, não para onde você vai ficar só por algum tempo, porque o céu te espera. E como eu chego lá? O caminho é a cruz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é a cruz. Tem um homem da Bíblia chamado Asaf, Salmo 73, e por ele não entender isso, ele quase desviou, ele mesmo dá o testemunho dele, quase eu desviei, quase escorregou meus pés, porque eu tinha inveja dos ímpios quando eu comecei a olhar a prosperidade deles. Começou a olhar o quê? E quantos crentes estão olhando isso, né, irmão? E estão largando a cruz. E ele começou quase a desviar, ele começou a achar que Deus está errado. Deus, eu aceitei o Senhor, estou sofrendo, olha lá o ímpio lá. Não tem meu Senhor, não vai para a igreja, não ora, não sobe monte, está boa. Olha lá, cheio da grana, vivendo uma vida abençoada, aparente. E ele está pensando assim, que está errado. Eu estou aqui
esforçando para ser santo, para ser puro. Mas o que está adiantando isso? Isso é muito crente está pensando. Por quê? Porque a visão dele está aqui. O evangelho falso trouxe ele para aqui. E quando ele estava assim, a Bíblia diz, quando eu entrei no templo de Deus. Quando ele entrou onde? Deus revelou a ele o final dele. E o final do ímpio. Aí ele entendeu. Aí começa a orar diferente. O que tenho eu na terra senão a ti? Não há nada mais que eu deseja senão a ti. Guia-me com os teus conselhos e depois me receberá em glória. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. O que é a cruz? A cruz é a fonte da graça para nós. O que é a cruz? Fala, a cruz é a vitória de Jesus contra o mundo, contra o diabo e contra o pecado. Isso é a cruz. Mas ele venceu para quem? Porque ele já é vencedor antes que o mundo existisse. Ele venceu por nós. A cruz está te mostrando que alguém venceu aquilo que tu não podia vencer. Alguém venceu para você o que você não pode vencer. Por isso você não consegue vencer muitas fraquezas, porque você esqueceu da cruz. Não é você, é Ele. Ele venceu por você. Por isso que a Bíblia diz, chegai-vos ao trono da graça, a fim de receber graça e ser ajudado em momentos oportunos. Então, quando você se sentir fraco, quando você vê que está sendo tentado e que é quase indo, olha para a cruz. Ele venceu para você. E Ele te dá graça para vencer. Ele te dá graça para vencer a sua fraqueza. Diz o fraco que eu sou forte. Ele dá graça para você vencer esse mundo. Se o mundo está te atraindo, você está quase indo, olha para a cruz. E você vai ter força para vencer. Se você está passando por tentações e está pensando em fazer coisas erradas, até mesmo deixar Jesus, não faça isso. A cruz te dá graça para vencer. Fala glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Porque muitos não querem a cruz. Por quê? Fala assim, porque a cruz é renúncia. E muitos não querem renunciar. Porque para você, presta atenção, quem está me entendendo? Para você ganhar uma coisa, você tem que abrir a mão de outra. Você não pode ganhar as duas. Por isso que você tem que abrir a mão de alguma coisa. Por isso que não tem cruz sem renúncia. Não tem cruz sem Getsêmen. Getsêmen é o lugar de você matar a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus nem sempre parece boa para nós, mas é a melhor. É o caminho certo, é o caminho verdadeiro. É estreito, é apertado, mas te conduz à vida. Então sempre é melhor o caminho da cruz. Por isso que Jesus, usando Pedro, ele disse, ele nos deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então entenda o que é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro te prepara para o combate. Ele te prepara para a luta. Ele te prepara para tentações. Ele te prepara para enfrentar o mundo. E Ele também te fala, fica preocupado, fica despreocupado, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
Ele te garante a vitória. Ele garante a vitória. Ele garante a vitória. Eu vou falar, Ele vai te garantir essa vitória. A sua vitória está garantida. É só você não esquecer da cruz. Levanta a mão que eu vou profetizar. Tá fresquinha, chegou agora. Eu não sei a luta que tu está passando no seu lar. Eu não sei a luta que está passando no interior. Eu não sei como o diabo está investindo contra você. Mas quando você olhar para a cruz, você vai saber que alguém já venceu. Alguém já venceu. Alguém já venceu por você. Você só precisa crer. E a glória de Deus vai se manifestar e vai te dar vitória. Abachourecácia. Ei! Adora a Deus um pouquinho, adora. Deixa o Espírito Santo te levar para a cruz. Deixa o Espírito Santo te conduzir para a cruz. Oh, deixa, pode ser até difícil, mas é o melhor caminho. Pode ser até difícil, mas é a melhor decisão. Abra mão da sua vontade e abrace a cruz. Renuncia à sua vontade e se entregue ao Calvário, porque ao terceiro dia você vai ver a glória de Deus surgindo. Vamos aplaudir o Senhor. Irmãos, quem está me entendendo? Falar da cruz, tem muita coisa que possa falar da cruz. A Bíblia é recheada. Por quê? Eu compreendi uma coisa lendo as cartas de Paulo. Eu compreendi que ele sempre falava da cruz. Ele sempre levava a igreja a compreender que está consumado. A vitória já está completa e total. Satanás foi totalmente destruído. Mas ele não quer que você entenda isso. Por isso que ele se mostra como alguém forte, mas ele não é. Porque a cruz o despojou. A cruz o desfez. E ele tem medo. Uma coisa dos anticristos é sempre tirar a cruz de cena. Você vê. Todas as religiões falsas querem tirar Jesus de cena. Quer tirar o Jesus em carne, o Jesus que se fez carne, porque a vitória nossa está nisso. Jesus veio para desfazer o que Adão fez, o diabo fez através de Adão. Ele veio para devolver ao homem o que foi roubado lá no Jardim do Éden. E através do pecado de Adão, quantos males entrou nesse mundo? E até o diabo fala que o mundo é dele, porque foi dado para ele. Mas Jesus veio para recuperar. Jesus vai para trazer de volta. Jesus vai restaurar esse mundo. Jesus vai acabar com a injustiça desse mundo. Jesus vai acabar com a mentira. Jesus vai acabar com toda a maldade. E a justiça vai triunfar. E um novo céu e uma nova terra há de surgir. E nós estamos sendo preparados para esse dia. Glória a Deus. Então, se o seu foco não for isso, você não vai chegar no fim. Você não vai chegar até a cruz. Por quê? Porque você não vai entender o que é realmente isso. Eu percebi uma coisa que os discípulos eles preparavam, apesar que naquela época havia muitas perseguições. Quem era crente tinha que ser mesmo. Pessoa que se declarasse de Jesus, ela já sabia que estava assinando a sentença de morte. Então ninguém ia brincar de ser crente, que não podia. Todos que eram crente sério, decidido. Por quê? Porque ele sabe que a sua vida estava em risco. Todos que declarassem de Jesus, estavam em risco de ser morto. Então era difícil alguém brincar com isso. Mas não é uma perseguição no Brasil de morte, mas é muitas perseguições e parece que é pior. Parece que é o quê? Porque muita liberdade traz muitos enganadores e mentirosos. Traz muitas aparências. Traz muitas pessoas que parecem, mas não são.
Mas se houver uma perseguição, o que vai acontecer? Vai manifestar. Vai o quê? E eu não quero te falar ser uma pessoa que está te colocando medo, não, mas ela está chegando aí. Ela está chegando aí. E se você não tiver uma fé definida, firmada, você não vai. Se você estiver superficialmente na sua fé, você não vai aguentar. Então, quanto a tempo, irmão, busca Jesus e poder, reveste do Espírito Santo, reveste do poder de Deus, reveste das armaduras de Deus, para você aguentar até o fim, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, irmãos, a cruz é o nosso padrão de vida. A cruz é o quê? Por que é padrão de vida? Porque é um lugar de renúncia. É um lugar de quê? E quantos querem renunciar aqui nessa noite? Tem muito crente, irmão, que ele não sabe o que ele quer da vida. Felizmente, ele não posicionou certo. Ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe se fica lá ou se fica cá. O mundo não está crucificado para ele. E nem ele para o mundo. Eles ainda andam de mão. A Bíblia diz, aquele que se constitui amigo do mundo é o quê? É inimigo. Esse é o Evangelho. Não estou falando que as pessoas, não, estou falando do sistema. Estou falando do quê? E do padrão do mundo. Mas eles querem empurrar isso pela igreja abaixo. Não, tudo é o nome do amor. Não, o amor fala a verdade. O amor não aceita mentira. O amor não aceita distorção da verdade. A verdade é santidade ao Senhor. A verdade é que Deus quer que nós convertemos a Cristo. A verdade é que Deus quer que nós andamos no padrão de Cristo. E quem está fora do padrão de Cristo, está fora do Evangelho e está fora da verdade de Deus. Não tem como andar com o mundo e andar com Deus. Você tem que decidir. Amém? Para você ter uma vida de paz. Mas que paz, pastor? É uma paz que o mundo não dá. Uma paz que só Jesus vai te dar. Quando você escolhe a cruz, você não escolhe só o sofrimento, você escolhe os benefícios que ela tem. Não vai dar tempo, mas vou falar de alguns. A cruz te dá o direito de entrar no céu. A cruz te dá o direito de ser cheio do Espírito Santo. A cruz te dá o direito de ser revestido de poder. A cruz te dá o direito de triunfar, de ser uma pessoa vitoriosa, de ser uma pessoa até o fim. A cruz te dá um novo corpo. A cruz te garante um novo corpo. E quando a trombeta soar, levanta a mão. Essa é a maior vitória do crente. Rebaixou de fácia. Essa é a vitória do crente. Quando a trombeta soar, os que são de Cristo ressuscitarão. E aqueles que estão vivos serão transformados. Encontrará Jesus nos ares e para sempre estará com o Senhor. Quem garante isso, pastor? Eu sou um homem cheio de falha, eu sou um homem cheio de coisas erradas. Não é você, é a cruz de Cristo. Ei, Machore Cássia. Sabe por que tem muita gente que não é batizado no Espírito Santo? Sabe por que muita gente não fala em língua? Porque ele esqueceu que não é ele, é a cruz que dá a ele isso. Isso é pela graça, meu filho, é um favor imerecido por Deus. Por isso Paulo falou, longe de mim me gloriar, senão na cruz de Cristo, ao qual eu tenho toda a graça. Tudo que você recebe, eu recebo, eu estou pregando, eu estou falando, não é porque eu sou melhor, porque eu sou tão imperfeito como você, mas
é a cruz que me colocou, é a cruz que me deu essa palavra, é a cruz que me deu essa revelação, é a cruz de Cristo que me coloca na posição, nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Então, irmão, Satanás fica doido, porque pessoas imperfeitas como nós, tudo que ele queria, Deus deu para nós. E como? Através da cruz. Se você quiser uma cura, e você crê na cruz, ela chega para você. Tudo vem da cruz. Salmo 103. A minha alma engrandece ao Senhor, e tudo que há em mim engrandece o seu santo nome. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois Ele é que perdoa os nossos pecados, Ele é que sara nossas feridas. É a cruz, irmão. A cruz parece algo ruim para o mundo, mas para nós é a vitória, para nós é a conquista, para nós é o triunfo, para nós é algo muito melhor do que tudo que esse mundo possa oferecer. Vamos aplaudir o Senhor. Ei! Os benefícios da cruz. Se você for fiel a Jesus até o fim, irmão, você terá tudo que Ele tem. Ele chegou para os discípulos e falou assim: vocês que permaneceram nas minhas aflições, agora eu reparto com vocês a glória. Você quer a glória? Só a glória? Tem que pegar o pacote inteiro. É, né? Tem tudo que é só querer a bênção, não, irmão, é o pacote inteiro. Você quer a glória? Tem que pegar a cruz. Não existe glória sem cruz. Não existe glória sem renúncia. Não existe glória sem lágrimas. Não existe glória sem combate, sem batalha. É por isso que você sofre batalha. É por isso que você não entende que às vezes você é atacado por palavras. É porque o mundo te odeia. Jesus disse: se me chamaram de príncipe, de Beelzebu, o que vão falar de vocês? Então não fica preocupado quando alguém levantar contra você. Eles estão levantando por causa da cruz. Satanás odeia a cruz. Satanás sabe que na cruz ele foi vencido. Para terminar, tendo ele despojado principados e potestades, expôs publicamente ao desprezo, e nele triunfou na cruz. A cruz é que te dá a vitória. Sabe por que eu estou liberto? Por causa da cruz. Quantos já recebeu o benefício da cruz aqui? Qual o maior benefício da cruz? Fala: a salvação. Se você perdeu a alegria dela, volta para a cruz. Se você perdeu a alegria de estar na igreja, você está com problema, você está faltando cruz. Então, irmão, Paulo, ele escreveu para a igreja de Gálatas para trazer eles de volta para... Eles estavam indo embora. Ele fala assim: filhinhos, ao qual eu tenho outra vez a dor de parto, até que Cristo fosse gerado novamente em vós. Ou seja, estava sendo gerado, mas foi abortado. Por quê? Por causa de um falso ensino. E está cheio de falso ensino. Não é à toa que Deus está mandando eu pregar sobre a sã doutrina. Tem muito ensinamento errado, tem muito ensinamento triunfalista, preparando a pessoa para aqui. Tem hinos que só fala daqui, só fala trazendo as pessoas para baixo. Não, Cristo nos chamou para cima, para as coisas de cima, para as coisas do alto. Quem é de Cristo não pensa nas coisas daqui, mas das coisas que são de cima. Se você focar nas coisas de cima, nada que está aqui vai te atrair.
Você vai ter as coisas daqui, mas nada daqui vai te possuir. Nada daqui vai te dominar. Porque nada daqui tem valor para você. Mas para o mundo tem, mas para você não tem, porque você já tem a pérola, a preciosidade. Você já tem Jesus. Você já tem tudo que você precisa. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Glória a Deus! Quantos estão me entendendo? Vou terminar agora, porque a hora já não dá mais, né, irmão? Se for falar da cruz, irmão, tem muita coisa para falar. Perceba, leia a Bíblia e você vai ver como ela fala mais da cruz do que tudo. O que o diabo quer fazer? Tirar ela. O diabo é astuto, irmão. O diabo é sutil. O diabo é um enganador e está levando a pessoa tudo para o mundo. O mundo como? Não tirou ela da igreja. Deixou ela na igreja. Mas tirou a cruz dela. Dele. Por isso fica uma pessoa decepcionada. Não deu errado, está triste. Não deu errado, está abatido. Qualquer problema está desesperado. Qualquer problema está oprimido. Por quê? Quer ter a paz que a cruz dá. Não tem porquê. Porque esqueceu que a vitória já está certa. Paz é isso, irmão. Quando a Bíblia diz que Cristo faz de nós mais do que ver, mais do que ver, eu só vou parar quando todo mundo falar, mais do que ver, mas por que mais do que vencedor? Que expressão é essa? É alguém que entra na batalha, mas já venceu, antes de entrar nela. Mais do que vencedor é isso. Então você está vivendo uma batalha, mas fica tranquilo, tu já venceu ela. Por quê? Por causa da cruz, meu filho. Em tudo ele foi tentado, para socorrer os que são tentados. A cruz te dá suporte para tudo. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 9, pessoa que quer acabar, né? Lucas 9, versículo 23, nós terminamos aqui. Só com esse versículo. É o final, né? Lucas, capítulo 9, 23. Quantos acharam? Diga achei. 9, 23. Glória a Deus. Vamos lá? Dizia a todos, lê. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Toma cada dia. Quantos dias? Então fala assim, não pode largar nunca. Fala cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está vendo? Jesus ofereceu o quê? O que Jesus ofereceu? Eu te ofereci um carro zero na concessionária, vai lá buscar. Eu te ofereci uma conta gorda para você curtir, fazer uma viagem de arte. Eu vou tirar você da miséria hoje. Ele te ofereceu a cruz, meu filho. Isso tudo vem, irmão. Isso tudo vem no bojo. Não estou falando que prosperidade não é de Deus, não. Mas a finalidade não é essa. O propósito não é esse. O alvo de Deus não é esse. O alvo de Deus é te preparar para o céu. A prosperidade vem para algum propósito que Deus tem na sua vida. Amém?
Então, irmão, não importa o que você está sofrendo, talvez você está numa cruz aí, está no sacrifício, está passando uma batalha, luta, mas isso é um tempo, tá? Isso é o quê? Alguém já venceu por você, alguém foi na sua frente, Jesus já pegou a cruz e foi na frente, agora vem atrás dele. Então, mesma força que Deus deu ele, pelo Espírito Santo, dará a você para vencer. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é o que o mundo está oferecendo, não. Ser cheio do Espírito Santo, biblicamente, é ter para aguentar o sofrimento. Isso que o Espírito Santo dá. Poder para aguentar o que você não aguenta. Quantos aqui já pensou em parar, já teve uma luta tão grande, mas não parou? Levanta a mão. Tu acha que quem te deu força para vencer? Hein? Por você, você já era, meu filho. Por mim, eu já era. Pela minha esposa, eu já era. Mas teve alguém que estava junto, me ajudando a carregar a cruz. Você não estará sozinho. Jesus disse assim: vocês tudo vai me abandonar, falando para o discípulo, mas eu não estarei só. Por quê? O meu Pai estará comigo. Deus está com você. Não se sinta sozinho, não se sinta sozinha. Deus está com você. Jesus foi abandonado, Jesus foi reprovado por todos, rejeitado por todos, mas ele venceu tudo por amor a você. Então você vai vencer por amor a ele. Fala, glória a Deus. Fica sobre os seus pés. Quantos aqui vai pegar a cruz nessa noite? Pastor, eu deixei a cruz meio de lado, mas agora acho que eu vou a posicionar. Aconteça o que acontecer agora, eu não vou largar a minha cruz. Eu vou levar até o fim. Tem muitos hinos lindos que falam: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinho fere os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia. Você está firme no pé do Senhor, né, irmão? Você está firme? Põe a mão no seu coração. Se você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar. Se você quiser vir aqui na frente, eu não vou chamar, você pode vir. Mas Deus está te chamando para uma vida, para um compromisso maior com Ele. Jesus, quando viu a multidão, Ele disse: quem quiser vir. Ele não disse: vem, vocês são obrigados. Não. Quem quiser, vem após mim. Tome a sua cruz e me siga. E às vezes não é fácil, eu sei que não é. Tão muito difícil. Mas Jesus está com você, irmão, para te ajudar. Aí você está passando batalha, irmão. Feche os seus olhos, pensa no seu coração. Como que você está? Você tem renunciado mesmo? Você tem se sacrificado mesmo? Sacrifício vivo e agradável e santo. É isso que nós temos que fazer. É o nosso culto racional. Não é só quando as coisas estão bem, nem tudo está bem. Às vezes você aqui está aqui dentro e você não está bem. Você não está bem. Vou falar que estou, se eu não estou, você não está bem. Quantas pessoas aqui, pode até parecer que está bem, mas ele não está bem. Ele está passando por caminhos estreitos. Ele está passando por dificuldades. E às vezes você tem vergonha de contar, pensando que o povo vai te reprovar, mas não vai. Isso é a cruz que tu carrega. Mas fica tranquilo que é só um tempo. A cruz não foi o final. A cruz foi o começo. Se você quiser ajoelhar agora, você coloca a sua casa agora, coloca a sua vida,
Você entende que todo sofrimento e perseguição e luta que você passa, não é porque você é uma pessoa ruim, é por causa da cruz. O mundo persegue a cruz. O mundo odeia a cruz. Mas Paulo brada: o mundo está crucificado para mim. E eu também para o mundo. E a vida que eu levo agora, eu vivo na vida do Filho de Deus. Essa é uma nova criatura, irmão. Essa é uma nova história. Pai, no nome de Jesus, o que eu não pude falar, que o Espírito do Senhor possa falar ao coração. Quantas pessoas aqui, Senhor, estão sofrendo, Pai, e não entende por que estão sofrendo. Quantas pessoas aqui têm sido batalha na sua casa, no seu casamento, e não entende que o inimigo está investindo, é por causa da cruz, mas a vitória já está garantida na cruz. Quantos aqui estão sofrendo a boca de pessoas, falando coisas que não convém, ferindo você com palavras. Mas Jesus está vendo tudo isso, e Ele disse: não tema, eu sofri, o mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pai, dá graça ao teu filho, dá graça à tua filha, dá o poder para vencer essa fraqueza, esse momento difícil. Pai, eu te peço uma unção do alto, venha sobre a tua igreja, trazendo quebrantamento, trazendo uma comoção, trazendo um toque da cruz para a vida dele e dela. Olha esta família, Senhor. Olha esta vida que está aqui ajoelhada. Olha aí, Senhor, tem vidas ajoelhadas. Tem pessoas se dobrando diante da cruz. Tem pessoas reconhecendo que nada somos sem a cruz. Tem pessoas que estão, ó Pai, verdadeiramente entendendo que a cruz não é fácil, que a cruz não é coisa fácil, mas é o melhor caminho. A porta é estreita, e o caminho também, mas a vitória, no final, Deus te espera. Deus te espera. Tu vai conquistar, tu vai vencer, e a luz do Senhor vai brilhar na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a noite passa, e a alegria, ela vem ao amanhecer. Talvez tem pessoas aqui doentes, irmão, estão sofrendo na carne, e pergunta: por que Jesus não cura? Irmão, tantas perguntas sem resposta, tanta coisa que Deus não fala, não explica, mas Ele está te explicando agora, filho. É cruz, mas fica firme, que o Senhor Jesus já venceu por você, e Ele está com você. Ele não vai te deixar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Receba nesta noite a graça de Deus para permanecer na fé, para resistir na fé. Levanta as mãos e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Para comigo, não é fácil. Não é fácil.